Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o André Pucciarelli novamente. Vamos voltar aqui para nossas aulas de resistência dos materiais a pedidos do pessoal. Estou vendo que o pessoal está gostando bastante. Então eu acho interessante a gente voltar aqui para as aulas, porque esses assuntos são bem interessantes para vocês engenheiros e engenheiras de todo o Brasil. Então a nossa aula aqui de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante aqui, que a gente vai falar sobre as tensões médias. Tá, então aqui a gente vai falar sobre os dois tipos de tensões que nós conhecemos, que são as tensões normais e as tensões dos elementos, que, diferentemente do que muita gente conhece, são os únicos tipos de tensão que existem, tá, pessoal? Claro que a gente tem as tensões de flexão, a gente tem as tensões de torção, a gente tem as tensões normais, mas todas essas se englobam entre esses dois tipos de tensão. Tá, então aqui vocês vão ver essa primeira etapa sobre como calcular esses dois tipos de tensão e em quais situações a gente tem elas aqui também. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é tensão. A gente fala muito sobre tensão admissível de um material, só que o que é realmente a tensão? A tensão nada mais é do que a medição, ela mede a distribuição das forças em uma determinada área. Então, se a gente tem uma quantidade grande de força sendo aplicada em uma determinada seção, e essa seção tem uma área constante, então a gente tem uma tensão alta. Se a gente tem uma força menor sendo aplicada nessa superfície, então a gente tem uma tensão baixa, tá? A mesma coisa se a gente variar a área. Se a gente aumentar a área para uma mesma força, a gente tem uma tensão menor. Tá, então aqui do lado eu vou pegar uma imagem que o Hibbeler forneceu carinhosamente para a gente. Então a gente tem esse corpo, né, que tem uma geometria bem complexa, e a gente está aplicando uma força F1. Se a gente for fazer a análise de como essa força F1 está se subdividindo sobre essa superfície, a gente vai ter todas essas linhas aqui de cargas internas sendo aplicada aqui, tá? Uma dessas cargas internas vai estar aplicada nesse cubinho infinitesimal aqui de uma cor um pouquinho mais escura que a gente está representando nele aqui, tá? Esse cubinho ele tem uma certa área da seção que a gente está mostrando aqui com o mouse, e como que a gente calcula o valor da tensão nesse ponto? A gente tem que avaliar o valor da força que está sendo aplicada nessa região interna desse nosso infinitesimal aqui. E como que a gente pode fazer isso? Fazendo diagramas de força normal, força cortante e momento fletor, assim como a gente mostrou nas últimas aulas. E a gente pega a área, claro, dessa seção que a gente aumentou aqui, que a gente ampliou, e a gente calcula o valor da tensão normal, que a gente mostra aqui pela letra grega sigma, e a gente calcula o valor das tensões de cisalhamento, que a gente chama de tal. Tá, então, mas primeiramente nesse slide aqui a gente está falando o que é a tensão, que nada mais é do que a distribuição da força em uma determinada área. Tá? Por que a gente está falando aqui sobre tensão média? A gente fala de tensão média porque se a gente analisar o nosso material, a gente vai estar falando aqui sobre materiais isotrópicos. Tá? E o que são materiais isotrópicos? São aqueles materiais que, caso a gente pegue outra imagem fornecida pelo nosso amigo Hibbeler, se a gente pega a nossa estrutura, imaginando que seja esse cilindro aqui, então a gente entende que todas as propriedades na nossa superfície do nosso material, digamos que seja o mesmo material, as propriedades vão ser a mesma. Tá? Então, se a gente pegar medidas de densidade, medidas de fator de elasticidade, todas as medidas de propriedades do nosso material, elas vão ser a mesma no material, no comprimento dele e, claro, na seção transversal. Então, quando a gente for calcular a tensão calculada em uma seção transversal, a gente vai falar que ela é constante em toda a superfície, claro que tem a mesma força e a mesma área. Tá? Então a gente não vai ter gradientes de tensão acontecendo em uma seção transversal. Tá? Só que aí você pode pensar também, pô André, mas nesse ponto aqui que a gente está aplicando a força, a gente vai ter uma tensão um pouquinho maior do que aqui na parte meia do material. Então, se a gente for fazer uma análise bem complexa, bem aprofundada, sim, a gente vai ter uma tensão maior sendo aplicada nesse ponto de aplicação de força. Mas a nossa análise mais aproximada aqui para nível de graduação, a gente fala que a tensão aplicada nesse ponto aqui até de aplicação da força, ela vai ser a mesma em todo o material. Claro, se a área for constante e se a força aplicada for a mesma. Por isso que a gente fala de tensão média.
Então aqui a gente vai ter que fazer algumas considerações no nosso material para que a gente possa conseguir fazer um cálculo bem aproximado e que possa facilitar também o nosso cálculo, claro, porque a gente não quer complicar muito, a gente quer simplificar o máximo que a gente pode, para a gente ter um cálculo simplificado, mas também preciso. Tá, então aqui durante as deformações do nosso material, a gente vai ter então que a deformação de uma seção reta, ela vai manter a seção do nosso material reta, tá? O importante que a gente tem que saber aqui é que sempre que a gente tem uma tensão no material, a gente vai ter uma deformação condizente a ele, tá? A essa tensão aplicada. Pode ser uma deformação elástica, pode ser uma deformação plástica, mas isso são assuntos para as próximas aulas. O que a gente está interessado aqui é a gente falar que quando a gente tem tensão, a gente tem deformação. Só que a gente não quer falar, a gente não está interessado nas distorções dos materiais. Então quer dizer que se uma seção ela se mantém, se a seção era reta e circular, então a partir do momento que a gente causar uma tensão e uma deformação, essa seção vai continuar reta e vai continuar cilíndrica. Ela pode ter diminuído um pouquinho o diâmetro por causa do aumento do comprimento, mas o formato dela vai se manter o mesmo. E isso por quê? Porque as propriedades dos materiais aqui, elas são homogêneas, como a gente estava falando aqui antes. Então isso tudo condiz que a gente tem uma deformação uniforme no nosso material. Agora aqui a gente vai começar a falar um pouco sobre as tensões médias no nosso material. Começando a falar aqui sobre as tensões normais médias. Como a gente já falou, as tensões normais são aquelas que acontecem normais à seção transversal da barra, ou seja, no sentido ortogonal. Tá? Então se a gente tem o nosso material aqui, o nosso cubo de área A, se a gente tem uma força sendo aplicada aqui para cima, então a gente vai ter uma tensão normal sendo aplicada, no sentido ortogonal da área da seção aqui, tá? Então a tensão normal tem esse nome porque ela é normal à superfície de aplicação dela, tá? Então como que a gente calcula ela? Se a gente tem uma força F sendo aplicada, a tensão normal vai ser a força ortogonal à superfície que a gente tem aqui, dividido pela área. Simples assim, como a gente falou lá antes, a tensão ela é a distribuição da força pela área. Se a gente quiser falar sobre a tensão de cisalhamento média, aqui a gente não vai ficar falando sobre tensões médias, a gente vai chamar só de tensão de cisalhamento, tá? Ela é aquela tensão causada no sentido perpendicular à seção da barra, tá? Então ela se a gente imaginar um tijolo que está sendo colocado em cima de dois tijolos aqui, a tensão de cisalhamento vai ser a tensão que vai tentar fazer o deslizamento dessa seção aqui da seção acoplada aqui, ela vai ser a tensão que vai tentar fazer com que essa superfície deslize em relação a essa superfície aqui, tá? E o interessante é a gente saber, como eu falei antes, que a gente tem que calcular certinho o valor da força aplicada nessa seção, tá? Então se a gente tem uma força F sendo aplicada aqui embaixo, essa força vai se subdividir entre essas duas seções, que elas vão funcionar como acoplamentos, e essas forças a gente vai chamar de V. Então o valor da tensão de deslizamento e cisalhamento que a gente está aplicando aqui, ela vai ter o valor de V sobre a área, tá? Então se a gente vai ter uma força tentando fazer com que esse bloquinho aqui deslize e ele se rompa, como ele já começou a mostrar inicialmente aqui, tá? Então essa tensão é o que causa isso no nosso material. Então dentro do cisalhamento também nós temos dois casos interessantes que a gente chama o primeiro de cisalhamento simples, tá? Então no caso do cisalhamento simples, a gente imagina que a gente tem duas barras, tá? Que a gente está mostrando como duas placas aqui retas, e elas estão presas por um parafuso ou um pino aqui nesse furo. Se a gente for analisar o caso do cisalhamento simples, a gente fizer a análise de forças nessa barra aqui de baixo, a gente vai ver que a força que a gente está aplicando aqui nessa barra, ela está sendo integralmente passada para o pino, tá? Então, como a gente só tem essa força aqui aplicada para a direita, a única reação que a gente vai ter aqui vai ser no pino, que vai ser contrária, claro, se a gente fizer a somatória das forças em X, então o valor de V, que é a reação aqui no nosso pino, ela vai ser igual a F. Então a força que a gente aplica no nosso pino vai ser igual à força que a gente está aplicando aqui na nossa estrutura. Agora, se a gente for falar sobre o cisalhamento duplo, a força resistida lá no parafuso, ela vai ser metade da aplicada na estrutura. Por quê? Porque a gente tem um caso nesse tipo aqui. A gente tem uma força sendo aplicada aqui na chapa de baixo, só que agora a gente tem duas chapas resistindo ao movimento que essa força está tentando aplicar aqui. Então essas duas forças aqui, elas vão ser subdivididas entre essas duas chapas,
tá? Então a gente vai ver que a força aplicada no nosso parafuso ela vai ser a metade, tá? Então ela vai ser o valor de F sobre 2. Tá? Então se a gente fizer o diagrama de força cortante no parafuso, com uma única força F sendo aplicada e dois acoplamentos com força V neles, e a gente fizer a somatória das forças de X e a somatória dos momentos, a gente vai ver que o valor de V vai ser F sobre 2. Tá, pessoal? Então era isso que eu queria falar aqui para vocês hoje sobre tensões, tá? Eu espero que vocês tenham entendido bem. Nas próximas aulas a gente vai fazer alguns exercícios e vai falar também um pouquinho sobre tensões admissíveis nas nossas estruturas. Um grande abraço, pessoal, e não deixem de seguir o nosso canal, beleza? Um grande abraço, tchau, tchau.